pode aplaudir ao Senhor? Amados, abra sua Bíblia, coloque no telão, ligue seu celular. João, capítulo 1, versículo 14. João, coloca na NVI para mim. Isso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora coloca a Ferreira de Almeida. Só o 14. Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode aplaudir a Ele por isso? Irmãos, primeiro, sempre tem que lembrar, porque sempre tem gente nova, se converte, não ouve falar, chega em dezembro, tem que lembrar Ele. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, em hipótese nenhuma. Zero chance. O problema é que foi criado essa data, e eu fui dar uma pesquisada para te falar. Escute isso. Dia 25 de dezembro foi escolhido para que a data do nascimento de Jesus coincidisse com uma festa romana dedicada ao nascimento do Deus Sol. Por isso o 25. Jesus é o sol da justiça, sol da manhã. Então pegaram aquilo ali e adaptaram. Então, Jesus não nasceu nessa data. Porém, nós não precisamos ficar brigando. Apóstolo, qual foi a data que Jesus nasceu? Segundo o que eu pesquisei, entre março e abril. E João Batista entre setembro e outubro. Porque João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Quem entendeu? João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Esses dias eu, vendo para o Natal, porque muita coisa e tal, eu falei assim, olha, esse aqui cravou que Jesus nasceu 13 de abril. Eu falei, esse está certo. É porque 13 de abril é meu aniversário. E aí esse cara falou, não, Jesus nasceu, segundo o estudo que eu fiz, no dia 13 de abril. Aí como não agrada a gente, aí eu falei, isso aí está certo, eu concordo com ele. Então, mas não é, ninguém tem essa precisão de data aí. Quem entendeu, diga amém. Agora, a Bíblia está dizendo que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O tema do que eu quero pregar é o Deus homem. Diga, o Deus homem. Diga mais forte, o Deus homem. Mais uma vez, o Deus homem. Você fala assim, por que será que isso aconteceu? Tem 200 mil respostas bíblicas, mas eu separei uma. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Você precisa aprender sobre o aniversariante de hoje. Quem está aqui? Você precisa aprender, ué. Nós temos que falar dele, você tem que sair daqui sabendo dele. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Não é esse Emanuel daqui não. Cadê o Emanuel daqui? Aí, ó, não é esse Emanuel aqui não, é o outro Emanuel. Sabe quantos anos demorou para que essa profecia se cumprisse? 700 anos demorou para que esse versículo aqui se cumprisse. Então por que o verbo se fez carne? Para que se cumprisse a profecia. Então nós não estamos aqui falando de um Jesus. Eu fui dar uma olhada, estou lendo um negócio lá. Já teve pessoas que defenderam a tese que Jesus é uma energia. Não tem nada de energia, irmão. Jesus é uma pessoa, habitou entre nós, teve as mesmas dores que nós. Não está na Bíblia, mas Jesus foi no banheiro. Quem sabe que Jesus ia no banheiro? Diga amém. Jesus não ia no banheiro, ele ia no banheiro. Jesus tinha fome. Ele chegava, Marta e Maria, prepara um negócio para eu comer aí, estou com fome.
Entendeu? Jesus, quando aparece depois da morte, ele está o quê? Fazendo um churrasquinho para a galera que está chegando. Então, a gente precisa entender o Deus e o Deus que se fez homem. Diga Deus e o Deus que se fez homem. E por que que ele se fez homem? Entender isso, você não pode ter dúvida dessas coisas. Senão você ouve uma besteira na internet e fala assim, eu já ouvi uns negócios esquisitos mesmo. Para que eu e você vivêssemos eternamente, sabia? Apóstolo, espera aí, Jesus veio na terra para que eu e o Senhor vivêssemos eternamente? Sim, sim. Eu vou te mostrar uma coisa, como que era antes de Jesus. Coloca para mim aí, Êxodo 24:1. Depois Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas, preste atenção, que ofereceram holocaustos e novilho como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança. Diga, livro da aliança. Mais forte, livro da aliança. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança. Diga, este é o sangue da aliança. Mais forte, este é o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas as palavras. Isso era antes de Jesus. Agora, e depois de Jesus? Agora você vai comigo para Mateus 26:26. Mateus 26:26. O Êxodo 24:1-8 era a maneira de Deus purificar seu povo, purificar Israel pelos pecados. Agora Mateus 26:26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e coma, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e os ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Você tinha que fazer alguma coisa. Não, você tinha que fazer alguma coisa melhor. Porque antes de Jesus era complicado demais, irmão. Olha aqui, eu pegar todo mundo e falar: galera, vocês são da série C, vocês vão ficar aqui, porque eu vou lá falar com Deus, e tudo que Deus falar, eu falo para vocês. Agora, eu e você temos livre acesso ao Pai. Por quê? Porque Ele veio. Dá um aplauso aí, Ele veio. Você tem que entender. E às vezes tem gente que fala assim: mas eu não sei, por que esse negócio de Jesus veio? Calma. Agora para por aí, não. 1 João 1,5. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora o sangue é dele. É por isso que a gente: Senhor, passa teu sangue sobre nós. Senhor, derrama teu sangue, limpa-nos, purifica-nos com o teu sangue. É o sabão espiritual na nossa vida. Dá mais um aplauso a ele por isso. É o sabão espiritual. Escute, por que ele se fez carne?
para que se iniciasse o processo de implantação do reino de Deus. Diga, reino de Deus. Coloca para mim aí, Mateus 4,12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Está vendo? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia do Gentio. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus, diga Jesus. Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você pode aplaudir a Ele? Tudo tem um porquê, irmão. Deus não acordou e falou assim: vou enviar Jesus. Tudo tem um porquê. Quando se fala de reino de Deus, escute, parar um pouquinho aqui. Não é uma maneira poética de falar. Você vai ver, estou um pouquinho resfriado, não é uma maneira poética, é uma maneira muito concreta. Alguém aqui já precisou ir numa embaixada? Alguém aqui? Alguém nunca precisou ir numa embaixada? Eu profetizo que você vai fazer uma viagem para o exterior e vai precisar numa embaixada. Eu tenho uns lados aqui que não gostou, não, eu vou para o lado de cá. Eu profetizo que você vai precisar ir numa embaixada, que você vai fazer uma viagem para o exterior. Tá, para o lado de cá também, dá um aplauso a Jesus. Eu vou te explicar o que é uma embaixada e qual o papel de um embaixador. Quando Jesus está falando, arrependei-vos, porque é chegado, na versão Ferreira de Almeida, sobre essa, coloca para mim ela ali, para eles lerem, coloca aí. Você não pode sair daqui sem entender o que está acontecendo no dia de hoje, ou melhor, celebrando o dia de hoje. Mateus 4,12, o 17. Lá. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, aquilo que está próximo precisa estarmos preparados. Quem está aqui, diga glória a Deus. Preste atenção. Uma embaixada é um prédio que está numa terra estrangeira, porém, na geografia daquele prédio, aquela área é como se tivesse sido arrancada lá do lugar e colocado ali. As leis, aquele pedaço. Por exemplo, tem a embaixada americana em São Paulo. O governo brasileiro deu aquele pedaço para a embaixada. Aquela área, apesar de estar em São Paulo, pertence aos Estados Unidos. Quem está ali dentro é regido pelas leis americanas. Quem está aqui, diga amém. Só que quando se tem uma embaixada, se tem um embaixador. Diga, quando tem uma embaixada, tem um embaixador. Diga, quando tem uma embaixada, tem um embaixador. Escute, o embaixador é uma pessoa que veio lá do país aonde a embaixada está estabelecida, com toda a cultura, conhecimento. Não sei se você já viu isso em jornal. Quando alguém se candidata a ser embaixador de algum país, ele tem que ter estudado sobre aquele país. Por exemplo, se o Brasil vai enviar um embaixador para estar lá na América, ele tem que conhecer muito as coisas da América. O Brasil ele já sabe, mas principalmente o país que ele vai. Agora escute, olha o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, não sou eu, é a Bíblia. Coloca para mim aí 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Coisa linda isso. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Escute, calma para você dar um amém bem bonito. A igreja na terra é a embaixada do reino de Deus.
Você é o embaixador do reino de Deus. Não, vai forte, vai forte. Escute. Por isso que não tem como você ser do reino de Deus e deixar as leis mundanas dirigir você. Pensamentos mundanos, conceitos mundanos, ideias mundanas, porque você é um embaixador, é você que tem que trazer as leis de Deus para a terra. Pelo amor de Deus, não. É você. O que nós ensinamos? Quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, ensinando a cultura do reino de Deus. O que rouba não rouba mais, o que calunia não calunia mais, o que matava não mata mais. Por quê? Porque agora a sua nacionalidade mudou e as leis que te dirigem são outras. Importa agradar ao reino ou agradar à terra? Importa agradar ao reino. Dá um aplauso a ele por isso. Isso é coisa linda, irmão. Olha só, a embaixada é um local situado em território estrangeiro que representa o país de origem. Aqui, nós representamos o país de origem. Por isso que nós somos estrangeiros em terras estranhas. Esse lugar aqui não é teu, irmão. Você está aqui para cumprir um propósito. Qual o propósito, apóstolo? É chegado o reino de Deus. É chegado. E aí continua. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você está vendo? Nós estamos ensinando as leis do reino aqui na terra. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Abre sua mão aí. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio, 2024 será um ano de frutificação, através da minha vida, para a implantação do teu reino nesta terra, no nome de Jesus. Amém. É isso. E é claro, por que ele se fez carne? O Deus que se fez carne, para completar o plano de salvação. O plano de salvação foi completo em Cristo. Escute isso aqui. É grande, mas o aniversário é dele, amém? Nós temos que falar, é dele, amém? Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Irmão, pensa em quantos bodes, em quantos pombinhos, em quantos bezerros, em quantos novilhos, em quantos bois foram sacrificados pelo pecado do povo. Eu não sou um estudioso judaico, mas uma coisa só eu sei: que cada sacrifício, o sacerdote, ao colocar a mão na cabeça daquele animal, presta atenção, ele tinha que ficar olhando para o dono dele. Veja só, pega seu pet, porque tinha que ser o animal amado, o que tinha nome. Meu avô, só fazer uma quebra aqui, meu avô, nós éramos criança, e ele falou: no final do ano vocês vão ter uma surpresa. Eu fiz um galinheiro, e no final do ano a gente vai comer galinha, vai comer gado, vai fazer uma festa. Chegou no final do ano, qual é essa época? Aí eu olhei e falei: aquele galo lá é o não sei o que, é o Zico, ele é meu. Aí no final
meu avô não matou galo, não matou galinha, aqui deu um prejuízo, ele teve que esperar todo mundo morrer, porque todo mundo virou dono, virou parente, não podia mais comer. Aqui no sacrifício não, você criava um animal, você cultivava, você dava nome, ele tinha que ser amado da família. Só que quando chegava a hora do sacrifício pelos pecados daquele dono, o animal era levado até o sacerdote, e aí o animalzinho olhava para o dono, o sacerdote colocava a mão na cabeça, o animalzinho olhava para o dono, e o sacerdote sangrava, e o animal morria. O dono criou, por causa dos pecados dele, aquele animal morria. Era assim, eu creio isso. Aí Jesus vem, e ele faz o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Você está aqui ou não? Meu amado, talvez você tenha entrado aqui, não entendendo algumas coisas, depois você envia essa mensagem para alguém, não entendendo algumas coisas do reino de Deus. Gente, não é brincadeira. Pensa você, uma pessoa me falou que está na fila de espera de um transplante de rim. Eu já falei aqui numa mensagem, um rim no mercado negro custa 500 mil reais, um rim, mercado negro. Após, o que é mercado negro? Alguém é sequestrado, pega aquele rim, arranca dele, vê o tipo e manda para alguém rico. Mercado negro, é errado. 500 mil reais, um rim. Pensa, alguém que não pecou, que não errou, que não tem nada a ver com as nossas mazelas, se faz o sacrifício perfeito para que a gente tenha acesso ao Pai. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ainda que eu não vou viver a prática do pecado, mas eu posso tropeçar. A Bíblia diz o quê? Temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Uou! Pensa, irmão. É tremendo demais. A gente não, cara, eu fico vendo às vezes alguém brincar com o reino de Deus. Imagina você doou um rim para alguém, e esse alguém está levando uma vida destruindo o teu rim. Você se sacrificou, você correu o risco. Não, gente. Em 2024 será o ano da videira verdadeira. Dá um aplauso ao Senhor. Será o ano da videira verdadeira. Ó, dia após dia, é o que eu expliquei para você, ó. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre Cristo, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ah não, fique de pé e dá um aplauso a ele por isso. Não, mistura com glória a Deus e aleluia. Pelo amor de Deus, esse é o Deus que nós servimos. Isso é religiosidade, isso é poder de Deus, isso é graça de Deus. Aleluia! Meu Deus. Ai, irmão, eu sou cheio de... Pode sentar. Eu sou cheio de complicação, você é cheio de complicação. Mas não breque com isso, não é de colocar peso.
mas é colocar responsabilidade sobre você. Quem está aqui? Responsabilidade. Sabe, imagina um pai que trabalha, a mãe trabalha, se esforça e vai para o filho estudar, uma escola particular, uma faculdade, pô, e o filho brinca, repete de ano, não trabalha. Eu falei para os meus filhos, quando eles entraram na faculdade, eu falei, ó, seu pai com a sua mãe vai deixar muitas coisas para vocês estudarem, mas eu vou avisar uma coisa, e você pode ter certeza que eu vou cumprir. Se vocês ficarem de dependência em matéria, não vai ter problema nenhum para mim. Só que eu não pago DP. Eu não pago DP. Vocês estão entendendo isso? Vocês não trabalham, vocês só estudam, tem comida, tem roupa lavada, então zero chance. Vai estudar de tarde na faculdade, vai para onde for. E quando eles eram mais novos, eu dizia, se repetir de ano, aquele ano vai estudar novamente no colégio público. Eu não vou pagar 2 anos na mesma série. Você estuda na escola pública, aí quando você passar de ano, aí você volta, aí eu continuo pagando o estudo. Por quê? Porque é um sacrifício. E esse sacrifício tem que ser valorizado. Quem está aqui? Meu filho se forma. Eu falei, filho, quando é que é a formatura e tal? Aí ele falou, pai, eu vou demorar 6 meses para formar. Eu falei, por quê? Você foi muito inteligente na sala? Você foi assim acima da média? Ele falou, não, eu fiquei em 2 DP, mas eu trabalho, eu vou pagar, então está tudo certo. Eu falei, parabéns, é isso aí, não precisa nem falar. Você trabalha, você também se esforçou, então você também se beneficiou, você vai pagar a DP. Ele pagou a DP dele, eu nem procurei saber quanto que é, nem quis saber quanto tempo ele demorou, se formou e resolveu a vida dele. O que eu quero dizer para você? Nós temos que ter responsabilidade com a nossa fé. Tem que ter. Nós temos que ter essa responsabilidade. Não dá para a gente viver uma vida cristã de oba-oba. Nós tivemos uma segunda tremenda aqui, mas agora é cumprindo a palavra de Deus, amém, amado? É seguindo, é fazendo nosso devocional, é fazendo nossa prática de fé. E aí o que acontece? Volta lá. Aqui, ó. Sem perdão de todos os pecados, sem salvação. Diga, sem perdão, sem salvação. Diga, sem perdão, sem salvação. Por isso que não entre o 2024 mal resolvido nessa área. No dia 31 eu vou falar alguma coisinha. Não entre com essa bagagem. Inclusive, a gente vai, estou definindo aí, fique atento nas redes sociais, porque eu estou vendo uma questão, para a gente fazer uma live sobre deixando o excesso de bagagem para trás. Talvez você está se organizando para entrar em 24, tem bagagens que você vai ter que levar, mas tem um excesso de bagagem que você não precisa levar. Quem está aqui? Então fique atento nisso daí, amém, amados? E para fechar aqui, ele veio. Agora, por que ele foi? Porque ele foi, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas chegou uma hora que ele foi. Ele foi, número 1, para que o Espírito Santo viesse. Você tem que ter isso claro. Se alguém perguntar, por que tem essa conversa que Jesus veio? Você já aprendeu. Por que tem essa conversa que Jesus foi? Você vai aprender agora. Coloca para mim João 16:7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção. Não faça como muitos, e eu já fiz lá atrás. Pare de brigar com quem não é convencido. Pare de tratar aquele que não é convencido pelo Espírito Santo como se ele fosse. Irmão, esse dia eu falei para minha esposa, conversando com ela, eu falei assim, o dia que fulano estiver cheio do Espírito Santo, não faz isso. Agora, você acredita que tem pessoas que estão tendo comportamento completamente contrário à palavra de Deus e acreditam que estão cheios do Espírito Santo?
Você acredita nisso? Porque a Bíblia está dizendo que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é impossível, doa quem doer, impossível eu dizer que estou cheio do Espírito Santo, mas eu não estou convencido do pecado. Não bate. Isso é a mesma coisa que eu disser que isso aqui está cheio de água. Isso é quase um problema mental. Não, está cheio de água. Eu estou tão cheio de Deus, eu estou tão cheio de água. Ele não tem um tropicão de pecado, ele está na prática do pecado e ele acredita que ele está cheio. Gente, isso aqui está comum demais hoje. Parece que só amar Jesus significa estar cheio. Irmão, você não vai cair nessa, porque esse é um discurso muito agradável. Ô irmão, cá entre nós, lembra de você antes de Jesus. Como é que era a tua vida? Lembra aí, eu estou lembrando da minha. Lembrei. Tem uns aqui que não tem o que lembrar. Não tem, talvez. Tem. Mas escute, Jesus entra na minha vida. Como que Jesus, agora, na minha vida, eu estou agindo exatamente como Ele não estava na minha vida? Pelo amor de Deus, gente, isso é mais óbvio que 2 mais 2 igual a 4. Mas você acredita que tem muita gente assim, ele está desse jeito, acreditando que está desse jeito, e fica ofendido com uma palavra dessa ainda, hein? E sai invocado, para não dizer endemoniado. Não, e sai invocado, legalista, você quer? Gente, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum, a gente está assim. Apóstolo, não tem. Não tem. O problema passa quando a gente está assim e acha que está assim. Esse que é o problema. Está assim, quando a gente reconhece que estamos assim, a gente tem chance de ficar assim. Quando a gente acredita que não está assim, nunca muda. Irmão, pensa, você pega uma balança, e eu, por exemplo, eu luto para ter 97 quilos, luto, 95, 97, 95, aí eu vou lá e coloco cadastrado 97 quilos, com uma vontade, chego lá na balança, no banheiro, quanto que está? Quanto? 97, passou um mês, peguei aquela bermuda, ela já não entrou mais, eu vou lá na balança, quanto que está? Passou mais uns 6 meses, metade das calças já não dá mais, as que deu virou leg, vou lá na balança, quanto que está? Irmão, tem gente que cauterizou a balança, ele está se perdendo cada vez mais. Isso não é para você não, nem para quem está na internet, eu sei lá para quem. Amado, não interessa se eu estou assim, Ele morreu para que a gente estejasse assim, não interessa, eu não quero saber, isso aqui é promessa, obrigado, olha aqui, isso aqui é a promessa, isso aqui pode ser a minha realidade hoje, mas eu tenho uma promessa, e quem prometeu é fiel, acabou, simples assim, escute, então diga para quem está ao teu lado, pare de brigar com quem não foi convencido. Eu termino aqui, cadê o Ministério Louvor? Não terminei não, eu vou terminar, amém? Escute, por que ele voltou? Para que o Espírito Santo nos conduza nesta terra,
no centro da vontade de Deus. O Jesus homem que andou nessa terra, ele foi, mas agora vem o Espírito de Deus. O pastor Hernani pregou aqui, não tem Espírito Santo teen, Espírito Santo jovem, Espírito Santo adolescente, Espírito Santo terceira idade. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, meu amado, se você se encher do Espírito Santo, não é pela sua força, é pela sua busca. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha o que está escrito em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha aqui, prática mais clara do que essa, devocional de escola dominical infantil. Vontade de pecar a gente tem, é da natureza, mas é pedindo para o Espírito Santo nos ajudar que a gente vence todas as coisas. Dá um aplauso a ele por isso. Sim. Aí, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Fala para quem está do teu lado, não é a sua vontade. Fala, não é o seu tempo, não é do seu jeito, nem da sua maneira, é da vontade de Deus. Dá um aplauso a ele. E para fechar aqui para a gente, por que ele vai voltar? Por causa de João 14:1. João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e o levarei para onde eu estiver. Você pode dar um aplauso e ficar de pé? Não acabou não, hein? Mas escute, o Deus que se fez carne, o Deus que sofreu para você não sofrer, o Deus que padeceu para você não padecer, o Deus que foi morto para você ter vida eterna, o Deus que foi sacrificado para você ter vida em abundante, é a esse Deus que todos os dias, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Você pode aplaudir a Ele, você pode dar um brado de vitória, você pode glorificar o nome dEle, você pode. Tu és digno de tudo, Tu és digno, pois tudo vem levante a sua mão, e tudo é para tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno.